Nós acabamos de cantar uma música muito interessante. Minha pergunta é o seguinte: você entende realmente tudo que foi cantado? A dimensão do que nós acabamos de cantar. Porque uma coisa é nós cantarmos, a outra é entendermos o que nós estamos cantando. O que isso significa em termos não somente de tempo e espaço, mas avançando um pouquinho mais em termos de eternidade. Porque muitas vezes nós falamos coisas e cantamos coisas e a gente só vai no embalo. Eu brinco com o pessoal, parece assim peixe morto, né? Vai seguindo a correnteza. Os peixes vivos vão sempre contra a correnteza, entende? Vai pensando, vai funcionando. Porque quando nós cantamos músicas como essa, falando a respeito dessa graça incrível do Senhor Jesus, o que Ele fez por nós, a pergunta é: como isso funciona segunda-feira de manhã quando a gente vai para o trabalho? Como isso funciona segunda-feira de manhã quando a gente vai para a escola? No meu caso, vou para o laboratório ou para o meu escritório. Como que funciona essa maravilhosa graça da pessoa dele? Então é importante nós entendermos que aquilo que nós estamos trabalhando, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, tudo isso é informação. Agora, o que nós fazemos com essa informação que nós recebemos? É justamente sobre a informação que eu gostaria de tratar um pouco com vocês. Então vamos lá. Toda forma de vida, todo organismo conhecido, possui aquilo que nós chamamos de DNA e RNA. Então, DNA e RNA, essas coisas todas, são nada mais, nada menos do que informação altamente codificada. Por exemplo, você gosta talvez de ouvir uma música e você pega a tua música e coloca lá num pendrive, um MP3 da música e espeta ali, ele sai tocando para você. O que está ali dentro do pendrive? Aquele negocinho lá, pente de memória. Desculpa, que o Tico e o Teco não apertaram o botãozinho SAP para fazer a tradução. O pente de memória, o que está lá dentro? Aquele negocinho que você espeta, o que está ali? É informação codificada, só isso. O que teu, o seu tocador de seja lá o que for, ou no carro, ou na sua casa, o que ele vai fazer é nada mais do que pegar essa informação codificada e transformar em som. O que está guardado ali não é som, é uma outra coisa. Mas ele vai transformar aquilo em som. Quando nós olhamos vida, toda forma de vida tem essa informação codificada de uma forma muito bonita naquilo que nós chamamos de DNA. Para você ter uma ideia, o DNA humano, ele tem um pouquinho mais de 3 bilhões, 164 milhões e 700 mil letras. Tá? Letrinhas genéticas. Essas letras genéticas, na verdade, só existem 4 delas. Adenina, timina, citosina e guanina. É o que a gente chama de ATCG. E geralmente o A e o T vêm juntos, o C e o G vêm juntos. Então você sempre encontra numa helicoidal do DNA, como se fossem 2 fitas entrelaçadas, você encontra sempre o A e o T, ou T e o A, você encontra o C e o G, ou GC. Essas são as formas. Então, dependendo dessa sequência desses negocinhos todos, isso daí guarda a informação de como fazer olhos, boca, nariz, osso, que tamanho o osso vai ter, qual a espessura, qual o diâmetro, o que vai ser lado de fora do osso, o que vai ser lado de dentro do osso, o que vai ser pele, o que vai ser pelo, o que vai ser cartilagem, o que vai ser vaso sanguíneo. Então, toda essa informação fica guardada dentro desse negocinho pequenininho. E é espetacular como essa informação ela é guardada num espaço minúsculo. Só para você ter uma ideia, se nós pegássemos o DNA, eu trabalhei um pouquinho com DNA lá em 1992 no Laboratório Nacional de Oak Ridge, lá nos Estados Unidos. O diâmetro do DNA é um negócio fascinante. Literalmente ele dá aproximadamente 2 nanômetros. Para você ter uma ideia, vamos pegar 1 milímetro. Divida esse 1 milímetro em 1000 pedacinhos. Tá? Pegue um deles. Isso é o que a gente chama de um micrômetro. Então, 1 micrômetro é 1 milésimo de milímetro. Então, a gente vai pegar agora esse 1 micrômetro e vamos dividi-lo em 1000 pedacinhos novamente. Tá? Isso daí é o que nós chamamos de nanômetro, 1 nanômetro. Então, se nós pegarmos 2 desses milionésimos de milímetro, isso daí te dá a espessura dessa helicoidal do DNA. Tá? Dentro desse fiozinho, com esse diâmetro,
tá? De 2 nanômetros, está guardada informação de como fazer eu e você. Só que se a gente pegar todo esse negócio dentro do núcleo da célula, ele está todo enroladinho, bem enrolado. Então tem que pegar e esticar. São vários filamentos. Então você estica um filamento aqui, coloca o outro aqui, daí coloca outro junto. Se você juntar todos os filamentos que estão dentro da nossa célula, lá no núcleo, você teria aproximadamente um negócio de 2,10 metros de altura. Isso aqui seria o fiozinho do DNA. Tá? Agora, lembra do diâmetro dele, 2 nanômetros. Tá? Se nós pegássemos esse fiozinho de cada célula que tem no seu corpo e fôssemos emendando um na pontinha do outro, tirou de uma célula, emenda, pega outra célula, tira, emenda, pega outra célula, tira, emenda. Se nós emendássemos todos os fiozinhos de todas as células, daria para fazer um fiozinho fininho que iria daqui até a Lua, que está a 384 mil quilômetros de distância. Só que esse fiozinho iria daqui à Lua 550 mil vezes. Isso é o que está guardado dentro da gente. É o que nós chamamos de DNA humano. Essa informação genética altamente codificada. Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso ou planejado? Não é interessante? Porque quando a gente não conhece o negócio, o pessoal fala, o DNA, há milhões de anos a coisa foi surgindo, lá, lá. Não, mas o negócio é altamente complexo. Então deixa eu falar um pouquinho a respeito de complexidade. Sobre descobertas científicas, a gente está trabalhando agora com sistemas de informação computacional. Semana passada aí o pessoal lá da Google apresentou os primeiros dados de um computador quântico. Muito legal a coisa. Então está bem diferente, o sistema de computação vai mudar bastante. Mais uns anos você vai olhar para esses negócios aqui e você fala, nossa, que coisa antiga, né? Realmente vai ficar antigo isso daí. Mas por enquanto o que nós temos é isso daqui. O resto é pesquisa ainda. Quando nós trabalhamos com informação, ou na área da computação mais especificamente, como que você mede a velocidade de um computador? Quão rápido esse computador é? Quão rápido ele consegue fazer as continhas? Só para você ter uma ideia, normalmente quando as pessoas vão comprar um computador, então eles chegam lá na loja, vão querer saber qual a memória. Antigamente falava assim, megabytes, agora são todos gigabytes. Isso aí tem 4 gigas, tem agora até com 32 teras. Então o negócio está ficando gigantesco, né? Mas ainda você geralmente encontra aí computador, você compra com 8 gigas, 16 gigas, 32 gigas de memória, coisa assim. Daí você pergunta do disco rígido. E o disco rígido? Normalmente você vem com 500 gigabytes de capacidade de memória, ou 750, agora tem de 1 tera, tem de 2 teras, tem de 4 terabytes, já tem de 16 terabytes, tem de 32 terabytes, se você estiver disposto a pagar o preço, já tem de 64 terabytes também. Então tem gente que para guardar todos os filmes que tem no planeta, compra um desses de 64 terabytes e consegue guardar todos os filmes praticamente lá dentro. E todas as músicas em MP3 também que tem no planeta. Então não sei para que o pessoal quer tanta coisa assim. Daí você vai ver a velocidade do processador. Os processadores atuais trabalham praticamente todos eles na faixa dos gigahertz. Para você ter uma ideia, 1 hertz significa um pulso por segundo. Tá? Daí você tem o kilohertz, seriam 1000 pulsos por segundo. Daí você tem o megahertz, que seria 1 milhão de pulsos por segundo. Daí você tem o gigahertz, que é 1 bilhão de pulsos por segundo. Então, normalmente, quando as pessoas vão comprar um computador, eles olham e dizem, eu quero um computador que tenha, sei lá, 8 gigas de memória, tem um HD de 4 teras e, sei lá, o processador tem que ser um processador de 8 cores, ou 4 cores, ou qualquer coisa assim, de pelo menos 4 gigahertz. E daí você vai lá nas Casas Bahia, né, para comprar o seu computador, você fica todo animadinho, você vê o computador e fala, que legal, olha só que computador espetacular. Você sabia que a gente não usa nada disso para medir a velocidade do computador? Nada. Não é isso que a gente usa para medir. Então quem não sabe, vai lá e compra esse negócio e acha que é rápido. Nós usamos um outro mecanismo para medir isso aí. Para medir a velocidade de um computador, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de FLOPS. F-L-O-P. FLOPS é Floating Points Operations per Second. Floating Point Operations per Second, F-L-O-P e um S depois, que é do segundo. Então, por exemplo, um FLOP significa que esse computador faz uma operação por segundo.
1 kiloflop, ele faz 1000, 1 megaflop, ele faz 1 milhão, e assim por diante. Então dá para ter uma ideia aí o que os computadores fazem. Deixa eu pegar um computador rápido, não é o mais rápido, mas só para a gente ter como base, agora em 2017, a Apple lançou esse computador chamado iMac Pro. 2017. A característica dele é mais ou menos assim. A memória dele são de 256 GB, o tamanho da memória que vem. O disco, que é não mais o disco rígido, mas o sólido que a gente chama, é um de 4 teras. Você pode colocar de 8 teras também se você quiser. O processador é um de 4,5 GHz, só que vem 18 cores lá dentro. São 18 centrais de processamento. A placa de vídeo dela é uma Radeon Pro Vega. E a potência do computador é de 11 teraflops. Tá? 11 teraflops. Então, se a gente der uma olhadinha, vamos pegar aqui de novo. Dá uma olhadinha no teraflop, o T-flop. É 10 elevado a 12. Faz a continha aí, ó. 10 elevado a 3, 1000. 10 elevado a 6, 1 milhão. 10 elevado a 9, 1 bilhão. 10 elevado a 12, 1 trilhão. Então esse computador praticamente ele faz 11 trilhões de operações por segundo. Tá? É relativamente rápido. Então vamos olhar um pouquinho, eu quero mostrar para vocês alguns supercomputadores que nós temos por aí. Eu vou pegar desses últimos anos, só vou dar alguns para você ter uma noção. Tá? No ano de 2012, nós tivemos esse daí, o Blue Gene Sequoia. Computador bem rápido. Ele fazia aproximadamente cerca de quase 20 petaflops. Ou seja, 20 quatrilhões de operações por segundo. Isso aí é 2012. Daí, se você avançar um pouquinho, nós temos em 2013 um computador chinês que fazia aproximadamente quase 55 petaflops. 55 trilhões de operações, ou de cálculos, desculpe-me, 4 trilhões de cálculos por segundo. Daí, em 2016, apareceu esse chinês aqui, de novo. Esse daí bombou, porque ele chegava a 125 petaflops. Ou seja, 125 quatrilhões de operações por segundo. O mais rápido, e esse ano vai sair no comecinho do ano que vem, se tem algum mais rápido, o de 2018, o mais rápido foi esse daqui. É o Summit. Isso, inclusive, está num laboratório que eu pesquisei muitos anos atrás, lá no Oak Ridge. E é muito legal, porque esse daí está na faixa de mais ou menos 200 petaflops. O que significa isso? Um computador como esse, ele teria condição de ler todas as listas telefônicas existentes no Brasil, aproximadamente 1 trilhão de vezes em 1 trilionésimo de segundo. Já entendeu, né? Esse é rápido. Quando a gente fala dos nossos computadores aqui, rapaz, dá até dó dos coitadinhos, porque não chegam nada parecido com isso. Então, quando nós olhamos na área da ciência da computação, nós estamos vendo uns avanços, assim, incríveis. Muito interessante, muito legal o que está acontecendo. Por exemplo, esse meu computador aqui, ele é pelo menos 10 vezes mais rápido que um supercomputador que eu trabalhei lá nesse laboratório de Oak Ridge no ano de 1992, 1993. 27 anos atrás, por aí. Impressionante. Na época, o tempo, o custo para rodar aquele computador eram $10.000 por minuto. Então você recebia assim uns fundos para fazer os seus cálculos e a gente usava assim, preparava tudo antes, né? Deixava tudo certinho, mandava para o computador, e daí aquele negócio que nos computadores normais daquela época iriam gastar assim 5, 6 meses para ficar calculando a coisa, aquele computador fazia em mais ou menos 5 segundos, 10 segundos, estava pronto. Esse daqui é 10 vezes mais rápido que aquele, esse aqui é de 2011 ainda. Tá? Os mais novos são um pouquinho mais rápidos. Então, para e pensa, nós estamos vivendo uma época que você fala assim, rapaz, essas máquinas fazem uns cálculos espetaculares. Mas você sabia que nós ainda não chegamos nem perto do computador mais rápido que existe? Que é isso aqui, ó. Esse é o computador mais rápido que nós conhecemos. Não tem nada parecido com isso. O computador mais rápido que existe, ele é pelo menos 1 milhão de vezes mais lento do que esse daí. Então dá para ter uma noção que está aqui dentro. Eu até brinco com as pessoas e digo assim, que tem muitos cristãos que eu falei, senhor,
Por que o senhor deu um computador desse? Eles não usam. Dá uma maquininha de calcular. Não é verdade? Tem gente que não usa o cérebro. Usa para quê? Assistir novela, jogo de futebol. Entende? Mas para pensar, bem pouco, né? Como será que esse supercomputador teria aparecido? Qual a origem dele? A origem de uma máquina fantástica. Para você ter uma ideia, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vou só dar uma ideia de tamanho. No ano de 2013, um dos maiores computadores que nós tínhamos, esse aí, o Tianhe, o 2, ele tinha uma área de 720 metros quadrados. Tinha, não, tem. O volume desse computador são metros cúbicos. Se nós transformarmos em litros, esse computador teria mais de 1,5 milhão de litros de volume. O peso dele seria de mais de 1.100 toneladas. A potência dele seria de 18.000 watts para fazer o negócio funcionar. Refrigerado a água e a ar. A frequência dele é de 2,2 GHz. Se dá uma olhada na memória dele de 1024 terabytes. São mais de 733 trilhões de transistores. Daí quando você olha o cérebro humano, dá uma olhadinha. Volume do cérebro humano não dá 1,5 litro, 1,2. O peso não chega nem 1,5 kg. A potência dele, o quanto que ele gasta de eletricidade, é de 20 a 40 watts. Sabe aquela lâmpada dentro da geladeira? Gasta menos do que aquela lâmpada. A temperatura dele, 37 graus Celsius. A frequência dele é de 250 Hz a 2.000 mais ou menos kHz. Não tem nada de megahertz, gigahertz. O cérebro não funciona desse jeito. A velocidade dele é que é impressionante, né? Que é de pelo menos 1.000 a 1 milhão de petaflops. Por isso que eu disse, nosso cérebro é pelo menos 1.000 vezes a 1 milhão de vezes mais rápido que os computadores mais rápidos que nós temos. Agora, a memória do nosso cérebro é que é maluca. Eu trabalhei um pouco na área de ciência da computação. Você tem a memória, um chipzinho, né, que vai soldado em alguma coisa. Geralmente ele é soldado numa plaquinha, daí você coloca lá no seu computador, que a gente chama de pente de memória. Coloca ali. E esse chipzinho de computador, ele tem umas perninhas assim que você solda, aí solda os outros, fica tudo soldadinho ali, paradinho. O cérebro humano, ele tem mais ou menos essas perninhas aqui também, igual o chip do computador. Eles ficam grudados assim. Só que de vez em quando eles mudam de posição. A gente não sabe fazer isso. É por isso que de vez em quando você está um dia cansado e não sei o que tem, você vai para casa, sente aquele perfume e você fala, eu lembro quando eu comprei esse perfume. Sabe o que aconteceu? O seu negocinho fez tic, 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 achou onde é que estava o perfume. Ou então você chega em um lugar, lembra de alguma coisa, ouviu uma coisa assim, eu lembro disso daí, lembro quando aconteceu. Olha o seu cérebro, tic, 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 achou. Nós não sabemos fazer essas coisas. Então, só para ter uma ideia, dá para nós termos uma noção da complexidade. Agora, como que essas máquinas espetaculares, inclusive o nosso cérebro, como que isso daí processa informação? Vê, algo para você pensar. Imagine que você esteja com uma coceirinha assim na ponta do seu nariz. Tá? Pergunta, como que o seu cérebro sabe onde é a ponta do nariz? Porque lembra, você tem um dedo, fazer o dedo chegar aqui na ponta do nariz e coçar. Olha que coisa interessante, o cérebro tem que fazer uma série de cálculos primeiro, porque ele manda sinal para o ombro, então tem uma série de músculos aqui no ombro, tá? E nervos, que vão fazer a coisa aí para lá, para cá, ou também subir ou descer. Depois você tem um outro sistema aqui, que ele dobra. E tem que descobrir o quanto que vai dobrar. E esse sistema todo está conectado com outro sistema aqui na ponta, que além de virar desse jeito, ele vira desse jeito aqui também. Então você tem que saber o quanto que vai girar desse lado. Daí esse sistema, além disso, tem na sua própria mão, tem várias dobras, certo? E daí você vai ter que escolher o dedo que também tem 3 dobras. Então você vai ter que fazer cálculo de quanto de sinal elétrico vai para cada um deles, para eles fazerem as dobras certinhas para você chegar e coçar a ponta do nariz. Além disso, saber onde tridimensionalmente está a ponta do nariz. Já imaginou se o seu cérebro não tivesse fazendo todas essas continhas rapidinhas? Ia ser mais ou menos assim. Você pega o seu dedo, está coçando a ponta do nariz. Então vai lá.
Sobe agora. Agora um pouquinho mais, vem para frente, vem para frente. Isso, né? Volta, volta, volta. Agora o dedo, ótimo. Tá muito para a esquerda. Vem um pouquinho mais para a direita, mais. Sobe, sobe, sobe. Agora vira. Isso, cuidado, cuidado. Devagar, senão fura o olho, né? Tem que ser meio... Percebe? Rapaz, é espantoso a quantidade de cálculos que são feitos. Só para a gente coçar a ponta do nariz. Sabe aquela coceirinha lá atrás, que você nem está vendo? Como que seu cérebro faz todos esses cálculos tridimensionais para levar o negócio? Se você quer saber mais ou menos, faça um robozinho que vai lá, pegue um negocinho, tire daqui e coloca no outro. Hoje nós temos um negócio bem legal chamado inteligência artificial e deep learning. No deep learning, primeiro na inteligência artificial, você ensina o computadorzinho ir lá e pegar qual caixinha ele vai pegar. Tá? Então tem um bracinho mecânico que pega aquela caixinha. Daí você começa a usar o Deep Learning. Porque no Deep Learning, que é o aprendizado profundo, ele vai pegar essa caixinha e vai colocar aqui. A primeira vez ele coloca, fica certinho. A segunda vez vai tentar colocar, a gente muda um pouquinho o negócio, ele bate e não consegue colocar. Daí ele vai virar e agora ele encaixa. Ele vai aprender sozinho como fazer isso. Então isso é o que a gente chama hoje de Deep Learning. Então é bem legal essa parte toda. Agora, como será que informação surge? Lembra que eu falei do nosso DNA? Nosso DNA é informação codificada. De onde será que teria surgido? Então vamos dar uma olhadinha a respeito disso para estudarmos e aprendermos qual teria sido a origem da informação codificada. É muito importante nós entendermos que toda informação ela tem algo espetacular e dá para a gente detectar. Por exemplo, como que nós conseguimos detectar informação? Informação sempre está relacionada com um código. Tá? Então vou pegar, por exemplo, os números, que nós criamos símbolos para identificar números. Então, se eu pegar, por exemplo, um sistema base 10. No sistema base 10, nós temos 9 símbolos. Você tem o símbolo 0, que equivale a 0. Tem o símbolo 1, que equivale a 1 unidade, o 2 a 2 unidades, o 3 a 3 unidades, e assim por diante, até o 9. Daí você pega de novo e começa com o número 1, daí coloca o 0, coloca o número 1, coloca outro número 1, que agora são 11, e assim por diante. Então, uma coisa muito legal, porque nós descobrimos uma maneira de colocar quantidades em formas de símbolos. Esses são os números que nós usamos. Por falar nisso, eu não acho que o número 0 é o número mais bem bolado da história. Eu fico assim encantado com isso, porque os romanos não tinham o número 0 nos algarismos romanos. Foram os árabes que descobriram isso. Olha que coisa. Qual o valor do 0? 0? Daí você pega o número 1, coloca um 0, depois que não vale nada, agora o número 1 com o 0 vale 10. Como é que pode isso? E se você colocar 2 zeros, agora o número 1 fica valendo 100. E se você colocar 3 zeros, agora ele vale 1000. Então quando nós olhamos essa parte de, literalmente, códigos de informação, informação sempre ela vem codificada, através de símbolos. Então você tem o sistema base 10, que você já conhece. Tem outro sistema que é o que os nossos computadores usam, esses aqui, não os quânticos, o nosso aqui. Ele é base 2. Então ele tem apenas 2 números. O meu computador, teu celular, ele só sabe 2 números. O número 0 e o número 1. O número 0 é quando a chavinha dentro dele está desligada. O número 1 é quando tem uma chavinha ligada. Então para nós escrevermos o número 0 no computador, você pega, desliga a primeira chavinha, desliga a segunda chavinha. Para escrever o número 1, você desliga a primeira e liga a segunda. Para escrever o número 2, agora você liga a primeira e desliga a segunda. Para escrever o número 3, você liga a primeira e liga a segunda. E para escrever o número 4, agora você precisa de 3 chavinhas. Você liga a primeira, desliga a segunda, desliga a terceira. Número 5, liga, desliga, liga. Número 6, liga, liga, desliga. Número 7, liga, liga, liga. Número 8, agora você precisa de 4 chavinhas. Liga, desliga, desliga, desliga. Número 9, liga, desliga, desliga, liga. Número 10, liga, desliga, liga, desliga. Número 11, liga, desliga, liga, liga. Número 12, liga, liga, desliga, desliga. Assim por diante. Então, isso que a gente faz no computador. Fica um monte de chavinha. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, esses ligas e desligas todos aí que fazem essas coisas. Vocês estão vendo as cores aqui? Todas as cores no computador são números. Só isso. Daí ele tem que pegar esses números e transformar num sistema que vira cor. Toda essa parte de letras que vocês estão vendo, as imagens que estão aí, são números. Então tem um mecanismo que pega esses números e transforma em imagens. Então o computador é nada mais do que isso. E na área da computação, para simplificar um pouco a vida,
nós criamos um sistema que é base 16. É o sistema hexadecimal. Então você tem os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Você fala, não, A é letra, não, A é número. Fala, mas como? A é número. Porque a gente vai do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Daí vem o quê? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E, 1, E, 1, F. 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, A, 2, B, 2, C, 2, D, 2, E, 2, F, 3, 0, 3, 1 e assim por diante. Então, quando você vê que no teu computador dá um problema lá, aparece um monte de números e letras. Pode ver que não aparece a letra P, não aparece a letra M, não aparece a letra T. Porque são números, sistema hexadecimal. Então, só para você ter uma noção, esse é o número 13 escrito base 10. Esse é o número 13 escrito no sistema binário. Liga, liga, desliga, liga. E o número 13 escrito no sistema hexadecimal é o número D, 000D, normalmente como a gente tem. Então dá para ter uma ideia como é que funciona a coisa, né? Parece complicado? E é. É bastante complicado. Porque a gente vai aprendendo como esses sistemas todos funcionam. Quer ver que interessante? Quando nós pensamos em informação codificada, nós precisamos pensar da seguinte maneira. É possível reconhecer informação? Quer ver como é possível? Olha que legal. Aqui você vai passar num jardim e você vê esse negócio aí. O que é que você está vendo aí? Espero que você esteja vendo alguma coisa. E esse outro aqui, o que é que você está vendo? Do seu lado esquerdo é um negócio de cavalo. Do lado direito, sei lá, né? Parece um cachorro, alguma coisa aí. Percebe que, na verdade, o que você está vendo são apenas plantas. Mas nós identificamos informação codificada. Porque plantas, elas não crescem no formato de um cavalo. Então você sabe que alguém foi podando, foi cortando, de tal maneira que você ao passear por esse jardim, você falaria, que legal, isso aqui é um cavalo, aquilo ali é uma... Não, isso aqui não é um cavalo, isso é uma planta que tem o formato de um cavalo. Então, informação, ela é detectável. A gente consegue saber informação, inclusive se ela teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Quer ver que coisa interessante? O Instituto SETI, ele trabalha especificamente procurando por vida inteligente fora do planeta Terra. E a maneira disso é esse pessoal mandar informação de lá para cá. Então a gente tem os nossos grandes observatórios por aí assim, todos procurando ouvir o que vem lá de fora. O fascinante disso é o seguinte, você acha que se existisse um ET, ele mandaria um recado para a gente em português, certo? Ô pessoal aí do Brasil, como vão vocês? Aqui somos nós, os ETs. Que língua que eles iriam pegar para comunicar com a gente? Se eles mandassem na deles, a gente entenderia alguma coisa? Hey guys, how are you? Isso nem é ET, é americano. E daí, como é que fica isso? É por isso que existem certas questões que nós sabemos que se tiver vida inteligente lá fora, eles vão fazer o seguinte. Imagina você mandando bips. Bip, 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 bip. Só bip, bip, bip não chega a lugar nenhum. Né? Mas se a gente pegar e mandar, por exemplo, assim, olha. Bip, pausa. Bip, bip, pausa. Bip, 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 pausa. Daí você manda 5 bips. Bip, 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 pausa. Daí você manda 7 bips. Pausa. Daí você manda 11 bips. Pausa. Daí você manda 13 bips. Pausa. Daí você manda 17 bips. Pausa. Daí você manda 19 bips. Pausa. O que a gente está fazendo? Mandando números primos, sequência de números primos. Porque nós sabemos que números primos não são produzidos por processos aleatórios. Se vier uma sequência de números primos, é porque foi produzido por uma fonte inteligente. Então é assim que o Instituto SETI usa para avaliar se algo vindo do espaço teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Porque bip, 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 bip vem o tempo todo lá do espaço. Mas como é que você sabe que esse bip, bip, bip aqui é de fonte inteligente? Por isso que eu costumo brincar com as pessoas, né? Muita gente pergunta se existe vida inteligente fora
do planeta Terra. Eu tenho dito que a gente está querendo saber se ainda existe vida inteligente no planeta Terra, porque isso aí está em extinção rapidinho. Não está? Principalmente aqui no nosso país, onde é proibido reprovar alunos. Rapaz, a gente está chegando perto do absurdo. Você fala, não, mas o aluno tem o direito de passar. Ele tem todo o direito de passar se ele tirar nota. Se ele não tirar nota, ele não tem direito nenhum de passar. Se vocês quiserem, podem me ajudar. Vamos começar a mudar isso aqui nesse país. Entende? Não tirou nota, vai ser reprovado. Não, mas isso vai baixar, vai diminuir a autoestima dele. A autoestima dele está tão alta que só com muitas reprovações ele vai virar normal. Então tem que reprovar, até o aluno falar, deixa eu fazer uma pergunta, você gostaria de ser operado por que tipo de médico? Aquele que passou de ano porque ele realmente sabe a matéria, ou aquele que foi empurrado porque tinha que passar de ano? Qual médico você gostaria de operar em mais alguns anos aí? Sentiu o drama, né? Pois bem, o Instituto 7 trabalha, portanto, com esse negócio, com sinais vindos lá do espaço. E olha que coisa muito interessante. Eles desenvolveram uma metodologia para saber se um sinal vindo do espaço para cá teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Quer ver? Eu vou usar a pedra de Roseta apenas para nós termos uma noção como isso funciona. A pedra de Roseta foi uma pedra que foi encontrada pelos soldados de Napoleão e foi a pedra utilizada para decifrar a linguagem dos egípcios. A linguagem antiga dos egípcios. E para simplificar a vida aqui, eu não vou colocar a parte matemática por trás de todo esse negócio relacionado com a teoria da informação para saber se uma informação vindo do espaço teria vindo de uma fonte inteligente ou não. Eu vou ilustrar o que essas equações fazem. Só para ficar mais fácil para a gente. Tá? Então nós temos 5 áreas específicas que o Instituto 7 trabalha. Que são essas que vocês estão vendo aí. A estatística, a sintaxe, a semântica, a pragmática e a apologética. Deixa eu explicar o que significa cada uma delas. Vamos usar a pedra de Roseta. Esse negocinho que está aí na pedra de Roseta, que vocês estão vendo aí do seu lado esquerdo. Isso aí é desenho, é rabisco ou seria literalmente uma linguagem? Como saber? Então a primeira coisa que a gente faz, nós pegamos na parte da estatística, nós estudamos o sinal que é transmitido. Estudando a pedra de Roseta, nós vimos que ela possui 14 linhas em hieróglifos, que era aquela escrita dos egípcios com desenhinhos, 32 linhas em demótico, que é a escrita cursiva dos egípcios, 54 linhas em grego, escritos na língua grega. Nós tínhamos 1.419 símbolos hieroglíficos nessa pedra, sendo que 116 deles eram diferentes. Portanto, o vocabulário, ou seja, o abecedário dos egípcios tinha 116 letras diferentes. Já imaginou? O nosso só tem 26 e o pessoal faz uma confusão. Imagina 116. E 468 palavras gregas. Então aqui nós temos uma noção de todo o pacote. Bem sossegado, bem tranquilo. Então a estatística só pega e conta, trabalha com quantidades. Nada mais do que isso. Daí nós vamos para a segunda parte. A segunda parte está relacionada com a sintaxe, que é o código que é utilizado. Esse código a gente procura ver o seguinte, os símbolos têm uma ordem preferencial. Lembra que eu falei do número 0 e do número 10? Se eu pegar o número 1, colocar um 0 depois, você tem o quê? O número 10. Mas se eu pegar o número 1 e colocar o 0 antes, sem pontinho, sem vírgula, sem nada, significa o quê? Nada. Ou seja, tem uma ordem preferencial? Tem. Na língua portuguesa, depois da letra Q, o que aparece? Qual é a próxima letra? Depois da letra Q? Sempre a letra U. E depois do Q e do U, o que aparece? Apareceria um outro U. Q, U, U. Não, nós não temos isso na nossa língua. Percebe? Então, sintaxe diz pra gente, isso pode, isso não pode. Deixa eu pegar mais um aí. Antes da letra P de pato e da letra B de banana. Se você tiver que usar o som M ou N, qual dos dois você usa? O M.
Percebe? Então, essa sintaxe, existe uma estrutura, existem regras, quer dizer. Então, o que aconteceu é que, por meio de comparações, foi descoberto que esses desenhinhos, esses negócios ali esquisitos na pedra de Roseta, eles não eram apenas símbolos, mas eles eram palavras, não eram símbolos ornamentais, eram frases que tinham um significado. Então foi muito legal a respeito disso. Então essa parte da sintaxe. Tem uma outra parte que nós estudamos também, que é a parte da semântica. Na semântica nós estudamos as ideias comunicadas. O que Champollion começou a fazer, foi a pessoa que traduziu a Pedra de Roseta, ele olhou, por exemplo, uns pedacinhos e falou assim, que legal, gregos Champollion conhecia. Então ele olhou lá, lendo o grego, e falou, isso aqui é uma homenagem dos sacerdotes de Mênfis ao rei Ptolomeu. Então ele viu a palavra Ptolomeu aparecendo 3 vezes. Daí ele olhou em cima, nessa partezinha superior, você está vendo aqui? Lá de cima, ele olhou e falou assim, 3 vezes aparece essa sequência de símbolos. Será que isso aí é a mesma coisa que Ptolomeu? E ele começou a comparar. Quando ele foi comparando, adivinha o quê? É isso aí mesmo. Então é assim que fala Ptolomeu, se escreve Ptolomeu, no egípcio, nos hieróglifos. Daí ele pegou e viu ali no demótico a mesma coisa. Então Champollion conseguiu traduzir. O que ele percebeu que eram exatamente as mesmas ideias em 3 línguas diferentes. Então a semântica trabalha com as ideias comunicadas. Eu gosto de brincar, então eu faço a seguinte pergunta. Você gosta de manga? E a pergunta que eu faço depois é a seguinte, você gosta de manga curta ou comprida? Eu estou falando de manga de camisa. Tem gente que está pensando em manga fruta. Percebe? Semântica são ideias que são comunicadas. Então essa é a terceira parte. Tem uma quarta parte, que é a parte que nós chamamos da pragmática. Na pragmática, ela estuda qual é a ação esperada. Deixa eu dar um exemplo prático. Na Pedra de Roseta, os sacerdotes de Mênfis queriam que os povos soubessem dessa homenagem. Por isso que eles escreveram em 3 formas diferentes, para que as pessoas soubessem. Não é verdade que a mesma coisa aconteceu quando o Senhor Jesus foi crucificado? Pilatos mandou colocar em 3 línguas diferentes, este é o rei dos judeus, que até o povo foi brigar lá com ele e falou assim, não, coloca assim, ele disse que é o rei dos judeus. Pilatos falou assim, o que eu escrevi. Resolveu o problema, né? Percebe? O que os sacerdotes de Mênfis, eles queriam que as pessoas soubessem disso, por isso que eles colocaram em línguas diferentes. Deixa eu explicar como é que funciona essa parte da pragmática. Porque ela procura por uma ação esperada, uma ação final. Imagina que você tenha vindo de carro para as palestras de hoje. E de repente o pastor dá um aviso e fala assim, meus irmãos, tem um carro pegando fogo lá fora. Se você veio de carro, você vai ficar preocupado. Se você não veio de carro, você só vai ficar curioso. Percebe a diferença? Tem uma ação esperada. A informação que ele diz, tem um carro pegando fogo lá fora. Daí se for o seu carro, daí a coisa fica até um pouquinho mais diferente, porque daí a gente entraria na última parte, que é a parte da apologética, ou seja, o propósito a ser atingido. No caso da Pedra de Roseta, os sacerdotes de Mênfis queriam que essa informação dessa homenagem se tornasse um registro histórico. Rapaz, para e pensa. Nós estamos no ano de 2019, cidade de João Pessoa, a quase 10 mil quilômetros onde isso foi escrito. Isso foi escrito há quase 200 anos antes de Cristo. Então nós estamos falando de mais de 2.200 anos depois. Estou falando do quê? De uma homenagem dos sacerdotes de Mênfis ao rei Ptolomeu, à rainha Berenice e também a Cleópatra. Dá para imaginar 2.200 anos depois a gente fazendo isso? Ou seja, virou ou não um registro histórico? Virou. Então, após esse negócio passar por essas 5 áreas, você pode olhar para a Pedra de Roseta e fala, esses símbolos que estão ali são informação codificada. Então ninguém mais tem dúvida disso. Agora, deixa eu pegar essa mesma metodologia, porque nós usamos isso daí para avaliar sinais vindo do espaço, tá? Não é só Pedra de Roseta, ali eu dei uma ilustração. Então nós temos equações, negócios bem legais, vem uns bip do lado do espaço, e a gente fica olhando para ver se isso daí tem o quê? A gente conta quantos bips tem,
procura ver se tem uma sintaxe, se tem ideias que estão sendo comunicadas, que se tem uma ação que está sendo esperada, se tem um propósito a ser atingido com esse tipo de informação. Então tudo isso é avaliado. Nós temos aí os nossos computadores trabalhando para avaliar esse negócio. Agora, vamos pegar essa informação aqui que nós recebemos até agora e transformar isso daí num negócio bem interessante. Quer ver? Vamos fazer um pequeno resumo. Essas 5 áreas. Então a área da estatística trabalha com o sinal transmitido. Quantos bips e coisas desse jeito. A sintaxe trabalha com o código que foi utilizado. A semântica trabalha com quais ideias foram comunicadas. Na pragmática, qual foi a ação esperada. E na apobética, o propósito final a ser atingido. Eu falo para vocês logo no começo a respeito do DNA humano. O DNA possui informação. Se nós aplicarmos esse teste que é utilizado pelo Instituto SETI, esse teste, de novo, ele avalia se a origem da informação teria sido uma fonte inteligente ou se teriam sido apenas meros processos naturais. Se esses 5 níveis de informação forem satisfeitos, é porque essa informação teve uma origem inteligente. Ela não é resultado de processos naturais. Então, vou pegar essas 5 áreas, literalmente, do Instituto SETI, vamos aplicar ao DNA humano, porque o DNA humano possui informação codificada. Então, vamos fazer um estudo rápido. Qual seria o sinal transmitido? Tem um monte de nucleotídeos, aqueles ATCGs todos lá. Quantos tem? Se você pegar, por exemplo, o ser humano tem 3 bilhões, 146 milhões e 700 mil deles. Qual é a sintaxe? Qual o código utilizado? É a sequência de ATCGs. Não é qualquer sequência. Por exemplo, você conhece alguém que tem anemia falciforme? Já ouviu falar de anemia falciforme? No cromossomo 11, em vez de aparecer um negocinho que é AT, está trocado. É TA. Só isso. Seria mais ou menos assim, para você ter uma ideia. Você manda um recado lá para a professora do teu filho. Teu filho é aquele que é o pavoroso, tá? Se a tua professora pudesse jogá-lo pela janela, ela o faria. Então você manda um recadinho para a professora do seu filho e fala assim, ó, leve o meu filho à força, tá? Vai ter uma atividade lá, leva meu filho à força. Só que esqueceu de colocar o cedilha embaixo do C. Como é que ficou agora? Leve meu filho à forca. Tua professora fala, que bênção, hoje veio a salvação aqui para o nosso povo. Não é bem assim, né? Percebe? Quando nós tratamos com essa questão dessa sequência dos ATCGs, tem que estar tudo certinho, tem uma sintaxe. Agora, pergunta, quais são as ideias comunicadas com essa sequência certinha de ATCGs? É a ordem de aminoácidos que vão sendo formados e colocados um do lado do outro. Qual a ação esperada com essa sequência correta de aminoácidos? É a formação de proteínas. E qual o resultado, ou seja, qual o propósito a ser atingido com essa formação de proteínas? A preservação da vida. Em outras palavras, a informação contida no DNA, nós sabemos que ela veio de uma fonte inteligente. Ou seja, a informação que está no DNA não é resultado de milhões e milhões e milhões de anos aí de coisas acontecendo. Não, é resultado de uma fonte inteligente. É por isso que, quando nós tratamos desse aspecto, uma pergunta fundamental que precisa ser feita é o seguinte. Antes de nós discutirmos a origem da vida, nós precisamos discutir primeiramente qual a origem da informação genética que produz a vida. Pergunta, qual a origem da informação genética? Essa nós já sabemos. Qual? Uma fonte inteligente. Estou dizendo que foi Deus? Não, não é isso que eu estou dizendo. O criacionismo científico diz que uma fonte inteligente teria sido a causa disso. Ou seja, toda a informação contida no DNA, RNA, etc., coisa e tal, DNA mitocondrial, todas essas formas de informação não teriam surgido espontaneamente. Para concluir, qual que você acha que teria sido a origem da vida? A mesma da origem da informação genética codificada. Percebe como é possível nós mostrarmos que vida foi criada cientificamente? Pessoal, deixa eu colocar assim de uma forma bem simples. Eu usei algum versículo da Bíblia?
Não. Eu usei algum texto bíblico, alguma ideia teológica? Não. Mas é possível demonstrar cientificamente que a origem da informação genética ela teria vindo de uma fonte inteligente? Sim. A razão de eu estar colocando isso para vocês, eu estou falando agora como um físico, alguém que pesquisa. No livro de Hebreus, capítulo 11, versos 3 e 6, nós encontramos duas coisas interessantes. A primeira delas diz assim, no verso 3. Pela fé, nós entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Em outras palavras, aceitar que o universo teria vindo à existência não precisa de fé. De novo, aceitar que o universo teria vindo à existência não precisa de fé. Vindo à existência de que forma? Criado. Não há necessidade de fé para aceitar que o universo teria vindo à existência tendo sido criado. Agora, seria possível, e aí é que entra o outro lado, seria possível provar cientificamente que Deus teria criado o universo? Isso não é possível. Eu consigo provar que o universo foi criado. É isso que o texto está dizendo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, a fé é necessária para entender como o universo teria sido criado e não se ele teria sido criado. Essa é a diferença. No verso 6 tem algo mais interessante ainda, porque o texto diz assim: ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto que aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele exista. Em outras palavras, não é possível provar que Deus existe. Não é possível. Você tem que crer que Ele existe. O que é fascinante nisso é que ninguém também conseguiria provar que Deus não existe. Percebe? Isso é uma questão de fé. Então, duas coisas principais. Eu não consigo provar, é impossível, a Bíblia me diz que eu preciso de fé para crer que o mundo teria sido criado por Deus. Eu não preciso de fé para aceitar que o mundo foi criado. Aí é uma diferença bem grande. Mas eu preciso de fé para aceitar que o mundo teria sido criado por meio da palavra de Deus. Por outro lado, não é possível provar que Deus existe, como também não é possível provar que Deus não existe. Por isso que o que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que ver qual aspecto científico. Seria possível provar que o universo foi criado, como nós estudamos ontem à noite? Sim. Seria possível provar que Deus criou o mundo? Não. Seria possível provar cientificamente que informação genética codificada encontrada nos nossos DNAs, ADN, ou DNA, como você quiser colocar, nos RNAs ou ARNs, ou seja lá o que for, informação genética codificada. Seria possível provar que Deus criou? Não. Seria possível provar que isso daí não teria surgido espontaneamente? Sim.